Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o secretário Rafael Pisciani, secretário estadual de Habitação. Secretário, há uma variação do seu trabalho dirigido ao interior, especificamente à área rural. Como está se dando a questão do assentamento rural, o enfrentamento da questão das áreas, comunidades quilombolas, que historicamente ocupam algumas áreas do Estado? Quer dizer, como que vai se resolver isso, se é que isso vai ser resolvido rapidamente? Olha, Ricardo, essa é uma questão que me dá extrema alegria poder falar. O Rio de Janeiro hoje pode se orgulhar de ser o único estado no país que tem 100% dos seus assentamentos rurais hoje regulamentados na questão fundiária e com um investimento para programas de geração de renda para que aquelas famílias possam, de fato, se fixar nos seus assentamentos. Nós temos 24 assentamentos rurais, todos eles com a regulamentação fundiária e com um grande aporte de maquinários, de sementes, de projetos desenvolvidos por engenheiros agrônomos do ITERJ. É um trabalho fantástico. Nós temos o exemplo de São Gonçalo, da fazenda histórica que nós temos lá sendo recuperada, o patrimônio histórico que nós não podemos deixar que se perca, que está sendo restaurado e é pioneiro. O Brasil começa a questão da solução das suas famílias que vivem em assentamentos rurais pelo modelo que o Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro implementou, dando dignidade a essas famílias, fixando as famílias no campo e permitindo que elas gerem renda fruto do seu próprio trabalho e da sua terra, o que é o modelo que nós esperamos. Esse é um trabalho que me orgulhou muito, logo na minha primeira semana como secretário estadual de Habitação, já chegar tendo essa boa notícia. Nós tivemos na comunidade quilombola de Preto Forro, no município de Cabo Frio, uma situação pioneira no país, é a primeira comunidade que tem o seu reconhecimento, dando dignidade à questão racial, deixando de lado qualquer tipo de diferença. O Rio de Janeiro tem essa postura de respeito, de reconhecimento às comunidades quilombolas. Nós temos 5 comunidades ao todo, a primeira delas já solucionada, comunidade Preto Forro. Nós entregamos um título coletivo para aquelas famílias que descendem a 150 anos de estabelecimento naquela propriedade, agora passam a poder dizer que aquela terra de fato são delas e terão investimentos. Quais são as outras áreas que estão em processo de regularização? Nós temos em Búzios também uma comunidade quilombola que tem uma origem muito semelhante à de Preto Forro, outra aqui na capital, me falha agora a memória, o nome, e basicamente são localizadas isso, região dos Lagos e aqui na capital do Rio de Janeiro, e nós queremos dar essa dignidade. A questão da desigualdade racial é uma página que a história do nosso país já virou e que o Rio de Janeiro sacramenta com essas medidas. Parabéns. Gabriel. Secretário, o senhor mesmo mencionou que assumiu recentemente a Secretaria de Habitação. Eu queria perguntar, o senhor ingressou na política recentemente, em 2009, não foi? Foi eleito em 2010 como o terceiro mais votado do seu partido, PMDB, e 8º do Estado. E após 10 meses de governo já assumiu a secretaria. Logo presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, né? Eu posso dizer, Gabriel, que a minha trajetória tem sido muito rápida, sempre com muitos desafios, e eu, graças a Deus, tem sido assim, porque tem me permitido sempre dividir as responsabilidades com pessoas que querem o mesmo que eu, que é transformar o Rio de Janeiro, é aproveitar esse momento em que o Estado vive de desenvolvimento, de melhoria na qualidade de vida da nossa população. Não há desenvolvimento se a vida das pessoas não melhorar, e o que a gente tem visto no Rio de Janeiro é isso. Eu sou de uma família política, é uma questão que naturalmente fazem esse link. Olha, entrou cedo porque tem a família de políticos. De fato, é uma coisa que influencia, porque eu cresci com os ambientes políticos fazendo parte da minha vida, mas que não são suficientes. A gente cansa de ver políticos novos tendo práticas velhas, o que não quer dizer que quem é novo vai entrar e modificar e melhorar a política. Como existem políticos antigos que se remodelam, se modernizam e acompanham as transformações, já que a nossa sociedade, né, Ricardo, ela se transforma muito rapidamente, a velocidade de informação e tudo. Então eu entrei na política pela juventude do meu partido, do PMDB, pude presidir a juventude do PMDB, ainda sou presidente na capital, sou secretário-geral no Estado, junto com o meu companheiro Marco Antônio Cabral, eu também tenho um grande valor para a juventude do nosso Estado. Fizemos um trabalho amplo de filiação de novos jovens, de reestruturação dos núcleos municipais, para que a juventude do PMDB estivesse em todo o Estado do Rio de Janeiro.
E isso será coroado ano que vem, certamente, com a eleição de vários dos nossos membros da juventude do PMDB para as câmaras de vereadores, oxigenando a política do nosso Estado, dando dinâmica e mostrando que o jovem tem condição, sim, de ser protagonista nesse processo de desenvolvimento que o país e o Estado do Rio de Janeiro vivem. Rafael, você já foi protagonista na Assembleia, ficou 11 meses no exercício do mandato, obviamente que agora está ocupando o cargo de secretário, mas nesses 11 meses lá na Assembleia, você conseguiu ver aprovados 7 projetos, aprovados e sancionados pelo governador Cabral, 7 projetos de sua autoria. Quais são os mais relevantes na sua avaliação? Olha, Ricardo, eu me fiz um deputado muito presente desde o começo, busquei atuar e eu sempre defendi que político não tem que ter uma única bandeira, tem que andar de acordo com as necessidades da população. Tive no presidente Paulo Melo, e tenho muita gratidão por isso, um voto de confiança desde o primeiro momento, tanto nas funções que ocupava quanto no trâmite dos meus projetos. Busquei sempre apresentar projetos de grande alcance social. Eu tenho um projeto que o governador Sérgio Cabral sancionou, dentre esses 7, que eu destaco como de grande relevância, que é o Programa Estadual de Reabilitação de Dependentes Químicos. É um programa que permite o Estado do Rio de Janeiro, já nesse primeiro momento, utilizar 10 milhões do seu orçamento em parcerias com instituições que já prestam esse serviço de reabilitação dos dependentes químicos. Muitos dessas instituições são ligadas à Igreja Católica, à Igreja Evangélica, o que é importante no momento histórico onde o Estado falhou, foi a religião que se fez como gestor da sociedade, e o Estado do Rio de Janeiro vai ter essa possibilidade. Hoje nós temos apenas 3 clínicas, o avanço da droga é uma coisa que nos choca, mas é a nossa realidade, e nós precisamos dar uma resposta imediata. E esse programa permitirá que 2.000 novas vagas, Ricardo, sejam criadas ainda nesse final de 2011 para 2012 para dependentes químicos. Então é um programa que eu me orgulho, fiz em parceria com outros deputados, o deputado Albertassi, a deputada Claise Maria Zito, o deputado Márcio Pacheco, e que tem grande alcance social. Fizemos um programa... Consumo racional de energia? Sim, com o deputado André Siciliano, que é muito bacana e vem nesse momento da ocupação dessas comunidades fantástico, que é o do consumo consciente de energia nas comunidades com UPP. Por quê? Grande parte dos serviços nessas comunidades antes dominadas pelo poder paralelo se faziam na informalidade. Ligação de gato, o chamado gatonete, a light, que é só aquela fiação que a gente olha, parece uma macarronada, é o gato. E com isso permite com que a população entre na formalidade, o que dará a ela direito de cobrar um serviço de qualidade, mas com uma tarifa acessível à sua renda familiar. Então ela incidirá proporcional à renda de uma família que não necessariamente... Uma tarifa social e que ela irá incidir o ICMS gradativamente até o 40º mês, o que fará com que essas famílias que não eram habituadas a ter nenhuma conta no fim do mês, iniciarem essa relação da formalidade aos poucos. Então a conta começará em valores quase que simbólicos, de R$ 2, R$ 3, e no 40º mês chegará a tarifa social em torno de R$ 20, o que faz com que aquela população se acostume primeiro com o exercício da formalidade. Rafael, você tem 26 anos... 25 ainda. 25. É deputado, é secretário de Estado, quer dizer, há uma parcela da juventude, dos seus amigos e tal, uma descrença um pouco na atividade política, no papel do político diante da sociedade. O que você pode dizer para essas pessoas que é comum ver alguns jovens, não, política, eu não quero saber, essa história, quer dizer, na realidade, eles estão, obviamente que é uma atitude insensata, porque a política decide o futuro deles próprios, o futuro da sociedade, o futuro do país, mas o fato é que há essa descrença de maneira crescente nesse extrato etário que você pertence. Como é que você vê isso e que tipo de saída você vê para aumentar o grau de conscientização dos jovens a respeito da importância da política? Ricardo, aquele texto consagrado do Bertolt Brecht, o analfabeto político, ele se mantém atual. É o pior analfabeto que tem. Diz, olha, eu não quero saber da política, não me serve, eu não tenho nada a ver. Só que a política faz parte de todas as decisões da vida das pessoas. Eu trabalho com a juventude desde que ingressei na política. Como disse, ingressei pela juventude do meu partido. E não há forma da política se transformar se não for com a participação popular. É normal a gente criticar, mas vale lembrar que nenhum político de mandato chegou àquele posto por sorte, chegou pelo voto popular. Então cabe à população aumentar o seu grau de compromisso e de informação. Aos jovens cabe a responsabilidade
de saber que o futuro da nossa população, do nosso país, está nas nossas mãos. Com esse discurso, com esses argumentos, nós filiamos mais de 10 mil novos jovens à juventude do PMDB, porque essa participação se faz cada vez mais necessária e somente através dessa consciência nós teremos condição de se transformar. Eu tenho muitos amigos pessoais que dizem, Rafael, na época da eleição você me diz quais são suas propostas, eu levo para minha família, peço voto e pronto. Mas eu digo que o hábito de acompanhar a política ele precisa ser permanente, Exato. porque senão as informações passam, os políticos passarão, mas a sociedade continuará. Então nós temos que ter certezas daquilo que estamos conduzindo para o futuro do nosso Estado. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo mais uma vez. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o secretário de Habitação, Rafael Pisciani.